Nós seguimos falando sobre a tragédia que atinge o estado de São Paulo. Vamos agora à cidade de Franco da Rocha, uma das mais impactadas pelo temporal que atinge a região metropolitana desde a sexta-feira. Soraya Lauan está por lá para nos contar que deslizamentos de terra deixaram até agora 5 mortos aí na cidade. É isso, Soraya? Bom dia. Oi, Colombo, bom dia para você, para a Stephanie e a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Olha, o incidente mais grave ocorreu nesse ponto onde nós estamos, na rua São Carlos, no Parque Paulista, em Franco da Rocha, como você disse, que faz divisa com o Francisco Morato, onde 5 pessoas morreram depois de um deslizamento de terra. A gente está aqui no alto de uma casa, onde gentilmente o morador, seu Inácio, cedeu espaço para que a gente pudesse mostrar do alto como que está a situação. Vou pedir até para o nosso repórter cinematográfico aqui, o Wellington, o Dudu, mostrar para vocês um trabalho incansável do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, que trabalham incansavelmente nessa área para encontrar ainda desaparecidos. Consegui falar muito rapidamente com um funcionário da Defesa Civil e disse que eles estão trabalhando desde ontem, passaram a madrugada, então, por enquanto, 3 pessoas seguem desaparecidas, até agora, então, 5 pessoas morreram, cerca de 15 casas, mais ou menos, acabaram sendo afetadas por esse deslizamento, então, o Corpo de Bombeiros acabou confirmando mais uma morte na rua São Carlos, próximo à Avenida Bauru, portanto, subindo para 5 o número de mortos aqui na cidade. E para 19 em todo o estado. Isso porque na Grande São Paulo, Franco da Rocha foi de fato a mais atingida, mas a chuva forte atingiu outras cidades, Então, Franco da Rocha, Francisco Morato, Embu das Artes, Várzea Paulista, Arujá, Ribeirão Preto também tiveram problemas por lá. A gente teve grande dificuldade para conseguir chegar até este ponto. Como vocês podem ver, é uma região, a prefeitura mesmo confirma que é uma área de risco, é muito morro por aqui, tem uma vegetação bastante extensa, então para que a gente pudesse chegar até aqui foi um trabalho bem difícil. Logo no comecinho da cidade ali de Franco da Rocha, a gente encontrou pontos ainda alagados, por isso a gente não conseguiu chegar tão rapidamente, precisamos fazer aí alguns desvios para conseguir chegar, dificuldade no asfalto. Vocês percebem que o clima também não está ajudando, apesar daquela chuva mais insistente e pesada, não está garoando por enquanto, mas inclusive até de acordo com a Climatempo, há perigo de temporais e chuvas volumosas para todo o estado de São Paulo nessa segunda-feira. Então as condições de chuva alternadas ali em períodos de melhoria do decorrer do dia deve se prolongar ao longo de toda essa segunda-feira, mas as precipitações mais intensas seguem se concentrando entre a tarde e também à noite. Em 72 horas, segundo informações da Prefeitura, foram registradas 300 milímetros de chuva aqui no município de Francisco Morato. E para vocês terem uma ideia, choveu aí 3 dias, o que habitualmente é esperado para um mês. As famílias que acabaram sendo prejudicadas e afetadas por esses deslizamentos de terra estão sendo acolhidas por equipes da Secretaria de Assistência Social, do Fundo Social também de Solidariedade. O centro da cidade aqui de Francisco Morato já está livre. Desde o final da manhã de ontem, segundo informações da Prefeitura, não há mais pontos de alagamento e todas as equipes também da Prefeitura têm ajudado aí nesse trabalho de limpeza das ruas e a diminuição da chuva também acaba ajudando esse trabalho das equipes de limpeza. O que de fato aconteceu é que essa chuva que a gente vem percebendo insistente ao longo ali do final da semana passada, em grande volume, aí acabou ocasionando esse problema. Bom, a gente lembra também que o governador João Dória sobrevoou nesse domingo as regiões mais castigadas pela chuva, como Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras também, na região metropolitana de São Paulo, e anunciou ontem mesmo a liberação imediata de 15 milhões de reais para um total de 10 cidades em diversas regiões do estado, para justamente auxiliar as prefeituras nessa recuperação urbana e também social. Só aqui em Francisco Morato,
Morato recebeu a quantia de 2 milhões para que ela possa também amparar a população, a família das vítimas, né? Muitas pessoas aqui, os moradores próximos a essas casas estão completamente abalados. Muita gente, conversei há pouco aí com um morador que disse que sobreviveu por um milagre, estava dentro de uma dessas casas que acabou sendo afetada. Bom, falando então do governador João Dória, que sobrevoou neste domingo as regiões afetadas, e ele falou, vamos ouvir o que ele disse. A orientação do governo do estado, através da Defesa Civil, é para que as pessoas em áreas de risco não retornem para suas casas. Quando as águas baixarem, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar irão com os moradores até as casas para que eles possam retirar os seus pertences, os seus móveis, os objetos de uso pessoal e principalmente de uso mais imediato e dirigirem-se para as habitações denominadas de aluguel social. Por enquanto, e de forma imediata, são abrigos, nas próximas 48, 72 horas. A partir já do próximo final de semana, já com o aluguel social garantido pelos recursos destinados à Prefeitura. Isso vale não só para Franco da Rocha, como também para as demais cidades. Eu queria aproveitar a presença da Soraya aqui. A gente viu o local ali onde ela está, né? Uma encosta bem íngreme aí atrás de você, né, Soraya? Só para quem não é de São Paulo, quem não está familiarizado com essa região metropolitana, aqui a gente vê muitas casinhas. Eu queria que você situasse um pouco para a gente. Tem tudo a ver, claro, também com a geografia, com o relevo dessas cidades, de muitas pessoas que moram nesses locais e vêm aqui para o centro de São Paulo para trabalhar ao longo do dia. Contextualiza um pouquinho para a gente, Soraya, sobre essa situação aí, do que você vê agora. Olha, Stafford, exatamente, até a gente teve dificuldade para chegar nessa região, né? A gente normalmente fica ali viciado com o GPS para ajudar a gente a encontrar essas regiões, né, mais distantes do que a gente está acostumado ali no centro da cidade. E aí o que a gente pôde reparar é que as ruas aqui são muito íngremes, né? São muito morros. Eu vou até pedir para o nosso cinegrafista mostrar a quantidade de vegetação que tem aqui em volta dessas casas, né? Tem trem, a linha do trem que passa aqui muito perto, então as ruas são muito estreitas e aí a gente vê e percebe a quantidade de vegetação e de terra que está. Então o solo ainda está muito úmido e a Defesa Civil vem também orientando as pessoas para tomar cuidado, porque a gente está vendo que ainda o tempo não está bom, então está chovendo, deu uma trégua agora a chuva, mas a chuva ainda está na previsão do tempo, né? Então deve ser aí ao longo dessa semana também. E aí com o solo úmido e essas casas, né, nessas regiões de risco, então de fato tem ainda risco de deslizamento e o trabalho incansável da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros agora para tentar encontrar essas pessoas que ainda estão desaparecidas. É uma dificuldade para a gente de chegar aqui, imagine para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, para tentar encontrar, né, essas pessoas que estão desaparecidas nos escombros das casas, né, no que acabou caindo e deslizando por conta da chuva e do solo que acaba ficando úmido e encharcado, né? A imagem é clássica, né, Stephanie, Soraya, de uma área de risco, né? A vegetação foi desmatada pela população, que, como a gente já falou algumas vezes aqui no Novo Dia, vai sendo expelida, né, do centro expandido das grandes cidades, no caso de São Paulo, para as periferias da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, especialmente, né, dessas 3 regiões de São Paulo. Em alguns casos, para fora da cidade de São Paulo, porque não conseguem renda para viver sequer nas áreas periféricas da cidade de São Paulo, e aí vão para essas outras cidades que não têm economia desenvolvida. Olha aquela casa ali com a parede toda derrubada, com uma geladeira, um fogão também, né? É a vida das pessoas, é o que elas conseguiram juntar ao longo de um período enorme de luta, absolutamente perdido, né? Tudo isso. Mas é uma imagem clássica de uma dessas regiões de encosta em São Paulo, né? A vegetação é desmatada pela população, que, como eu disse, vai sendo empurrada para essas áreas mais distantes do centro expandido. Em alguns casos, há inclusive estímulo por parte de políticos, vereadores que vão anunciando a existência desses lotes, crime organizado também. Ou seja, é um problema altamente complexo que envolve diversas situações
difíceis de serem resolvidas, né? A baixa renda, a oferta de emprego, a falta de moradia adequada, crime organizado, o interesse político de ocupação de determinadas áreas. Essa provavelmente, né, Stephanie, era uma região toda ocupada por vegetação e é exatamente a vegetação que impede que a terra deslize quando chove muito, né? Mas a vegetação vai sendo derrubada por esses imóveis e olha quantos andares tem os imóveis, Stephanie. 1, 2, exatamente. O que acontece? Alguém vai lá e monta uma casa, às vezes um barraco, depois melhora um pouquinho a alvenaria. Aí vem alguém morar com essa família, o filho casa, constrói mais um andar em cima e, com algumas exceções aí, provavelmente tudo isso acontece ao arrepio da legislação municipal, não há nenhuma regra de ocupação urbana nesses locais que são absolutamente sujeitos a deslizamentos, né? Porque tem a moradia irregular, tem andar sobre andar nesses imóveis, tem o desmatamento desses morros e aí a consequência é óbvia, a chuva vai arrastando terra e transformando essa língua marrom em um perigo tremendo para as pessoas que vivem nessas regiões. É uma combinação de fatores que nos faz, repito, todo verão, invariavelmente todo verão, ficar contando mortos, ficar procurando crianças debaixo da terra. É duro isso, né? É difícil até de falar, mas basicamente é disso que se trata, né? É aquele tipo de coisa que a gente sabe que vai acontecer, não sabe exatamente onde nem quando, mas sabe que é entre dezembro e março, e essa região aí é de altíssima periculosidade e de quase certeza para a ocorrência de deslizamentos e de mortes. Às vezes na Baixada Santista, também com área desmatada, ali na Serra do Mar, às vezes no ABC, onde também há área desmatada, ocupação irregular, e muito nessa região aí da cidade de São Paulo, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, cidades onde vive gente muito, muito pobre, que se pudesse não estaria aí, né? Estaria em outro lugar. Além disso, né, Colombo, tem que ver também a condição da estrutura dessas casas, em que condições elas são erguidas, né? Pensando na engenharia, já que elas são erguidas muitas vezes em áreas que não são próprias, né? O solo encharca com muita facilidade e aí a gente vai vendo o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, que agora tem, né, essa missão dura, difícil mesmo, de bater de porta em porta, de saber a condição dessas residências, para tentar na casa, convencer as pessoas a largarem. A gente viu ali fogão, geladeira, deixar tudo isso para trás, ir para um abrigo social agora que é oferecido, né, pelo município, pelo estado, mas deixar isso tudo para trás, pelo menos provisoriamente, para daqui a algum tempo, quem sabe, poder voltar, mas ano que vem, lá vem mais chuva, lá vem toda essa tragédia repetida, infelizmente é muito disso que você está falando. Porque acontece também muito, Stephanie, de hoje à noite, esses eletrodomésticos não estarem mais aí. Alguém passar e levar, entendeu? Então é tudo muito complexo, é muito difícil, não tem solução fácil para esse problema não. Enfim, mas vamos em frente porque agora aparece um monte de gente para ajudar, prometendo isso e aquilo. O governo federal diz que está monitorando os estragos causados pelas chuvas em São Paulo, não é isso, Tainá Farfan? Pois é, Colombo, todos os olhos estão voltados para essa situação complicadíssima, seríssima, que aconteceu aí em São Paulo por conta dessas fortes chuvas. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ainda não ter se manifestado sobre as mortes até agora, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que está acompanhando, sim, essa situação. A gente já conversa ao vivo com o nosso repórter Pedro Teixeira, que está acompanhando esse posicionamento, essa movimentação do governo federal, né, Pedro? Conta pra gente como é que o governo tem monitorado essas cidades afetadas até agora. Olha só, Tainá, ontem o ministro do Desenvolvimento Regional ressaltou que coloca todos os recursos financeiros do governo federal à disposição do estado de São Paulo e também das cidades que foram atingidas por esta tragédia. É sempre importante ressaltar que para solicitar recursos federais para ações de defesa civil, os estados e municípios afetados por desastres naturais devem ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade. Foi isso que fez a cidade de Capivari, em São Paulo, ontem, decretando estado de calamidade, portanto, já pode fazer algum tipo de solicitação para o governo federal de recursos para a Defesa Civil. Outro ponto importante, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas,
viaja hoje para São Paulo para acompanhar o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, que seguem nos trabalhos de busca de desaparecidos e também acompanhando a região para, de alguma maneira, cuidar do local onde foi atingido. Ele vai para São Paulo para ver qual a necessidade de cada município e também do estado neste trabalho tão importante. Eu volto com vocês. Valeu, Pedro. Pedro Teixeira conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília.